Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que significa perguntar a Jesus qual é o primeiro mandamento? Seria uma pergunta sobre a sequência dos mandamentos? Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto? Não. O primeiro significa o maior. De fato, Jesus no final diz assim: não existe outro mandamento maior do que estes. Então quer dizer que o primeiro quer dizer o maior. O mestre da lei também diz que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Então, o primeiro significa o maior, significa o melhor. Não é questão de sequência. Outra coisa, por que querer saber qual é o maior mandamento? Será que existe graduação entre os mandamentos? Este é o maior, depois vem um segundo um pouco menor, depois um terceiro um pouco menor, assim. A preocupação que era corrente no tempo de Jesus é a ideia de saber de um mandamento que pudesse resumir todos os outros, que fosse a síntese de todos os mandamentos. E essa ideia é muito importante, porque os mandamentos no Antigo Testamento foram apresentados como sendo 10 mandamentos. Mas com o passar do tempo, outras leis foram sendo acrescidas e eles passaram a ser mais de 600 mandamentos. De tal modo que eles se multiplicaram. E a questão é que no meio de tanto mandamento, o essencial acabava sendo deixado de lado. Daí a ideia de procurar o mandamento por excelência, que fosse o resumo de todos eles. Além disso, existe uma outra razão para procurar saber qual é o primeiro mandamento. É o fato de que, se alguém consegue resumir uma história longa, isso demonstra, e resumir, claro, em poucas palavras, isso significa que esta pessoa compreendeu perfeitamente essa história. Aprender uma coisa é muitas vezes demonstrado pelo fato de que a gente ouviu ou de que a gente leu alguma coisa, mas sobretudo pelo fato de que nós somos capazes de reproduzir a ideia com as nossas próprias palavras. Resumir os mandamentos, saber qual é o primeiro mandamento, é o que acontece quando alguém pede para o outro: me explica isso, e ele diz com as suas próprias palavras. Então,
Resumir significa saber o essencial e, sobretudo, significa que se compreendeu a realidade. Se toda vez que alguém me pergunta alguma coisa, eu tenho que correr para um livro para dizer aquilo que está no livro, ou se eu decorei as palavras do livro e sei apenas dizer o que está no livro, eu não aprendi de verdade aquilo que eu li. Então, dizer com as próprias palavras. O nosso povo aprende a sua fé. Muitos não sabem explicar com palavras teológicas. Muitos sabem explicar com palavras bem simples, com as suas palavras. Mas é nisso que a gente sabe que essa pessoa compreendeu. Porque ela é capaz de traduzir aquilo que ela entendeu. E mais que isso, como os mandamentos foram propostos para serem praticados e para estarem gravados no coração e não na cabeça, muitas vezes a pessoa até compreendeu e não tem palavras para expressar, mas compreendeu o suficiente para praticar. E é isso que importa. Nós fazemos isso quando nós queremos saber se alguém aprendeu mesmo uma coisa. A gente pode dizer 1, 2, 3 vezes, chega uma hora em que a gente pede para a pessoa o que eu disse mesmo, para ver se ela é capaz de reproduzir e demonstrar que ela entendeu. É necessário saber, e saber não só com a cabeça, mas com o coração, qual é a vontade de Deus. Se a gente a tiver no coração, os mandamentos, que para nós são um grande auxílio, são até dispensáveis. Porque eu sei discernir o que Deus quer que eu faça, mesmo que não esteja ainda escrito. Porque se tudo aquilo que acontecer na minha vida, ou tudo que puder ser previsto para uma vida humana, eu tiver que colocar, isso Deus aceita, isso Deus não aceita, eu vou fazer um livro com milhares de mandamentos. Isso é a chamada casuística. Mas se eu compreendi quem é Deus, qual a sua vontade, não é necessário ficar correndo atrás do que está escrito para saber o que fazer. Quem pratica de verdade a palavra de Deus, porque a compreendeu, a cada situação diferente da sua vida, basta um pouco de reflexão e discernimento, e ele sabe, isso aqui não é de Deus. Isso aqui não agrada a Deus. Isso que é o importante. É muito claro, nem quero entrar no mérito dos mandamentos, tão claro, é tão repisado. O mandamento é o amor. E se quisesse resumir numa palavra única, é mesmo, o mandamento é amar. Amar a quem? A todos. A todos os seres humanos, a si mesmo e a Deus. E a Deus em primeiro lugar. E a Deus como único Deus. Um amor que não se iguala ao amor que a gente dirige a ninguém. Com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todo o teu entendimento, com toda a tua força. Isso significa dizer que existe um Deus. A Deus não se pode atribuir meio amor. Um amor de intensidade, maior ou menor. Ou se ama por todo, com tudo que a gente é, ou não se ama a Deus. A Deus ou se dá o primeiro lugar, ou não serve outro lugar. O segundo é mesmo que o último. A Deus só cabe o primeiro lugar. Ao próximo, amar ao próximo como a mim mesmo. E é claro que o amor a mim mesmo precisa existir, mas é amor, não é egoísmo, não é orgulho, não é pretensão, não é egocentrismo, amar a si mesmo, aceitar-se, conhecer e aceitar as próprias limitações,
conhecer e procurar fazer progredir as qualidades, isso é amar a si mesmo. E assim também amar o próximo. Então, numa palavra, é amar. Se a gente compreende isso, será impossível quem compreendeu isso sair pregando ódio. Será impossível. Quem compreendeu. Se fizer isso é porque não entendeu. Se fizer isso é porque os mandamentos continuam lá no livro, não estão no coração. Se fizer isso é porque não consegue saber qual é a essência do que Deus espera de nós e não consegue saber o que é que resume tudo que nós cremos e tudo que nós sabemos de Deus. Dizer qual é o primeiro, fazer o resumo, significa compreender. Se a gente perceber bem, no final do Evangelho, quando esse mestre da lei concorda com Jesus, muito bem, mestre. O senhor tem toda a razão. É isso mesmo. Não existe nenhum mandamento melhor do que esse. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é melhor do que todos os sacrifícios, holocaustos e orações. O Evangelho diz, Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência. O que significa inteligência? Você poderia dizer, mas quem deu a resposta foi Jesus? Jesus que é inteligente. Não. Inteligência significa Jesus viu que ele tinha compreendido. Inteligir é compreender. Ele compreendeu o que Jesus falou. Ele entendeu. E por isso disse a ele, não estás longe do reino de Deus. Parece pouca coisa, significa que você está no caminho certo. Você não está longe, você está indo no caminho certo. Vá por esse caminho. E diz o Evangelho, ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. E quem tem medo de fazer perguntas é porque tem medo da resposta. É porque não quer compreender. Esse mestre da lei compreendeu. Por isso, a palavra de Deus, sua vontade, precisa estar no nosso coração, antes de estar na nossa mente. Ou melhor, antes até quero dizer, sobretudo no nosso coração. Claro que está na mente também. Mas estando no coração, somos capazes de saber qual é o essencial, o que é que resume tudo, o que é fundamental, e somos capazes de pôr em prática e discernir sobre as situações da nossa vida a partir da vontade de Deus. Rezemos. Ó Deus de poder e misericórdia, que concedeis a vossos filhos a graça de vos servir como devem, fazei que corramos livremente ao encontro das vossas promessas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.